Recentemente, vi uma postagem que muito me chamou a atenção nas redes sociais. Na foto havia a seguinte frase, abre aspas, tem muita gente incrível se achando ruim por causa de gente ruim que se acha incrível, fecha aspas. Neste mesmo instante, me recordei de um efeito muito interessante pesquisado no âmbito da psicologia que se aplica diretamente ao que essa frase quer dizer. Este é o efeito Dunning-Kruger. Traduzindo intralingualmente, estamos falando da síndrome do impostor, tão conhecida por nós, que é um distúrbio psicológico que acomete pessoas nas mais diversas áreas de atuação. Desse modo, quem é acometido por esse problema tende a não reconhecer suas conquistas profissionais e pessoais, como sendo fruto do seu esforço, capacidade e competência. Quem nunca pensou, dou conta disso, foi lá, fez e se frustrou, que atire a primeira pedra. Mas com um mercado de trabalho tão competitivo como o nosso, hoje vemos muitos profissionais que possuem capacidades limitadas, se achando o intérprete de alta performance. E excelentes profissionais competentes, inclusive, perdendo oportunidades de trabalho valiosas. Ambos por não terem conhecimentos necessários para realizar uma autoavaliação de maneira precisa e pontual. Eu sou o Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e no episódio de hoje vamos conversar sobre o que é o efeito Dunning-Kruger, bem como de que forma nós, enquanto tradutores e intérpretes, podemos lidar melhor com a síndrome do impostor, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre. Sejam todos bem-vindos. O efeito Dunning-Kruger é um conceito psicológico que descreve a tendência de indivíduos com pouca habilidade ou conhecimento em uma área específica a superestimarem a sua competência. Esse fenômeno ocorre porque, ao não possuírem o conhecimento necessário para perceber a profundidade ou a complexidade do assunto, essas pessoas tendem a acreditar que sabem mais do que o que realmente sabem. Em outras palavras, a falta de expertise na área impede que elas reconheçam suas limitações, levando a uma confiança excessiva em suas habilidades. Esse efeito foi identificado pelos psicólogos David Dunning e Justin Kruger em 1999, a partir de uma série de experimentos realizados com universitários. Porém, cabe aqui uma notinha de rodapé que esse efeito não foi originalmente pensado e aplicado para tradutores e intérpretes. O que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão, pegando este conceito e aplicando a nossa prática tradutória dentro desse gênero textual chamado de podcast. O estudo revelou que estudantes com o menor desempenho em tarefas de lógica, gramática e habilidades cognitivas em geral tinham a tendência de se avaliar muito acima de sua competência real. De forma oposta, os estudantes mais habilidosos eram mais modestos em suas autoavaliações, muitas vezes subestimando suas capacidades. O que Dunning-Kruger descobriram é que quando uma pessoa é inexperiente em um campo, ela não tem o conhecimento necessário para reconhecer a profundidade do que se ainda precisa aprender. Quem nunca viu uma pessoa se julgar intérprete, se julgar tradutor, com um curso de idioma de 40 horas. O estudo inicial desses pesquisadores se concentrou no raciocínio lógico, na gramática e nas habilidades sociais, conforme eu já havia dito. Desde então, vários outros estudos foram realizados em uma outra gama de tarefas. Quem sabe, um dia nós poderemos também aplicá-los à tradução e à interpretação dentro de outros gêneros textuais, como teses, dissertações e artigos acadêmicos. Dunning-Kruger, 1999, propuseram que, em relação a uma determinada habilidade, as pessoas incompetentes irão falhar em reconhecer a sua própria falta de habilidade, falhar em reconhecer as habilidades genuínas em outras pessoas, falhar em reconhecer a extensão de sua própria incompetência, reconhecer e admitir a sua própria falta de habilidade depois que forem treinados para a identificação daquela habilidade.
Por exemplo, imagine alguém que comece a estudar um idioma X e aprende algumas palavras e frases simples. Essa pessoa pode começar a acreditar por um equívoco ou um delírio que já está pronta para conversar fluentemente e que já consegue compreender e usar as frases básicas desse determinado idioma. A confiança nesse momento tende a ser alta, pois o estudante não tem a percepção de que as nuances do idioma vão muito além das expressões cotidianas que ele aprendeu. Ele até pode se aventurar a traduzir textos simples, acreditando que está fazendo um bom trabalho. Mas na verdade é que ele ainda não tem a compreensão necessária sobre as diferenças gramaticais, culturais e idiomáticas entre os idiomas, nem sobre as questões relacionadas à tradução ou à interpretação, o que vai afetar a qualidade do produto final. À medida que o aprendiz avança e vai começar a estudar mais profundamente, ele começa a perceber que o que sabia até então era apenas uma mísera fração do vasto campo chamado estudos da tradução ou estudos da interpretação. Quando começa a praticar a tradução de textos mais complexos, como artigos acadêmicos ou ainda passagens literárias, logo se dá conta de que existem diversos aspectos que ele não havia considerado antes. A estrutura gramatical, o vocabulário técnico, diferenças culturais implícitas, necessidade de adaptação de acordo com o público-alvo, dentre outros. Nesse momento, sua confiança tende a diminuir, pois ele percebe o quão pouco sabe comparado ao que ainda precisa ser aprendido. Ele pode sentir que suas traduções não estão tão boas quanto ele imaginava, pois agora entende as dificuldades que envolvem uma tradução precisa e de boa qualidade. Finalmente, à medida em que o estudante se aprofunda cada vez mais na prática da tradução e da interpretação, desenvolvendo suas habilidades ao longo do tempo, ele se torna mais competente e, portanto, mais capaz de avaliar de maneira realista seu próprio nível de competência. Um tradutor experiente, por exemplo, é capaz de reconhecer que certas expressões idiomáticas não podem ser traduzidas literalmente, e que a interpretação de texto exige não apenas uma compreensão mísera do idioma, mas também uma leitura de contexto cultural, das intenções do falante e dos objetivos daquela tradução. Cristiane Nord acabou de mandar um abraço. Ele também sabe que, mesmo sendo competente, sempre haverá aspectos que exigem mais estudo e aperfeiçoamento. A autoconfiança no início do processo de aprendizagem, portanto, cede espaço para uma compreensão mais aprofundada das complexidades envolvidas no trabalho de tradução e da interpretação. Dessa forma, a aplicação do efeito Dunning-Kruger nos contextos de aprendizagem de tradução e de interpretação é um reflexo da desproporção entre o que uma pessoa acredita saber e o que ela realmente sabe. Nas primeiras fases do aprendizado, o aluno pode até se sentir excessivamente confiante, mas com o tempo e o aumento da experiência, ele deixa de ser um IAP, um intérprete de alta performance, para se tornar um intérprete profissional, entendendo assim a complexidade da sua tarefa profissional. Tal efeito não é restrito a atividades artísticas ou acadêmicas, ele pode se manifestar em diversas outras áreas do cotidiano. Por exemplo, em áreas profissionais, como um iniciante do campo da medicina, ou em outro exemplo, um novo motorista pode até achar que está dominando a direção rapidamente, mas a sua falta de experiência pode impedi-lo de perceber a importância de leitura dos sinais de trânsito que são complexos ou ainda de situações emergenciais que possam vir a surgir nesse trânsito. Em essência, tal efeito revela a desconexão entre o que uma pessoa pensa que sabe e o que ela realmente sabe. É um lembrete de que a verdadeira competência muitas vezes vem acompanhada de humildade, pois aqueles que realmente entendem um assunto têm consciência de sua complexidade e das áreas que ainda precisam de desenvolvimento. Nessa esteira surge a síndrome do impostor, que é exatamente o efeito inverso do efeito Dunning-Kruger. O efeito Dunning-Kruger vai desaguar numa outra síndrome, a síndrome da superioridade ilusória, que também é apresentada em alguns vídeos meus como
o intérprete de alta performance. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Neste vídeo, nós estamos fazendo podcast, meu Deus. A síndrome do impostor, ela então é o efeito contrário. É quando eu tenho profissionais que são competentes, mas não se julgam como tal. Ela é um fenômeno psicológico em que uma pessoa, mesmo tendo conquistado resultados e reconhecimento em sua área, sente que não é realmente capaz, ou que não merece todo esse sucesso alcançado. Ela acredita que sua competência é insuficiente, ou que ela está enganando os outros, e vive com medo constante de ser descoberta como uma fraude. Quem aí nunca passou por isso, né? Esses sentimentos de inadequação persistem, apesar de evidências externas de competência e de sucesso, como reconhecimento profissional, elogios de outros colegas e realizações concretas. O mais comum é que as pessoas acometidas pela síndrome do impostor subestimam suas capacidades, muitas das vezes atribuindo suas vitórias a fatores externos, como eu tive sorte, o meu colega me ajudou, ao invés de reconhecer o seu próprio esforço e o seu próprio conhecimento que ela de verdade possui. No campo da tradução e da interpretação, por exemplo, a síndrome do impostor é um desafio comum, especialmente entre os profissionais em início de carreira, ou aqueles que buscam expandir as suas áreas de atuação. Tradutores e intérpretes podem ter dúvidas sobre suas próprias habilidades, mesmo quando estão realizando um trabalho técnico ou especializado de qualidade. Ao começar a carreira, um tradutor pode ter uma sensação inicial de autossuficiência, influenciada pela confiança excessiva proporcionada pelo efeito Dunning-Kruger. Ou seja, um conhecimento limitado que leva à superestimação das suas próprias competências. Porém, à medida que esse profissional vai adquirindo mais experiência, ele começa a se dar conta da complexidade envolvida no processo de tradução e interpretação. Esse reconhecimento das limitações do seu próprio conhecimento, por mais saudável que seja para o crescimento profissional, pode gerar uma crise interna, que leva à sensação de que ele não é realmente bom o suficiente, o que caracteriza, então, a síndrome do impostor. Já sofreu com isso? Bora conversar. Um exemplo disso seria um caso de um tradutor técnico que, ao ser convidado para realizar traduções de textos mais especializados, como artigos acadêmicos ou jurídicos, começa a duvidar de sua própria competência. Embora tenha um bom domínio da língua, de terminologia e dos processos, ele passa a se questionar se realmente é capaz de lidar com os complexos conceitos acadêmicos ou jurídicos e teme que sua tradução não esteja à altura das expectativas. Esse pensamento reflete um dos principais aspectos da síndrome do impostor: a incapacidade de reconhecer que as próprias conquistas são fruto do próprio esforço e da competência adquirida. Esse sentimento também pode ser observado em intérpretes que, por muitas vezes, enfrentam um dilema similar. Imagine que um intérprete experiente foi convidado a trabalhar em uma conferência internacional importante. Apesar de estar bem preparado, de ter anos de prática, ele começa a duvidar de sua capacidade, temendo que, em algum momento, seus erros sejam expostos e ele seja visto como um fraudador. A sensação de ser descoberto como alguém sem habilidade ou conhecimento é um dos maiores temores da síndrome do impostor. A relação entre o efeito aqui citado e essa síndrome pode até parecer sutil, mas ela é muito significativa. Quando um profissional começa a sua carreira, a confiança excessiva pode ser alimentada pela falta das percepções de complexidade do campo, o que no início pode parecer uma sensação positiva. Estou andando bem. Porém, à medida que o conhecimento e a experiência crescem, esse profissional começa a se perceber em comparação com outros mais experientes e, em muitos casos, acaba se sentindo inferior, o que é um reflexo da síndrome do impostor. E isso, como você pode observar, pode gerar uma situação paradoxal. O mesmo profissional que no início acreditava saber mais do que ele realmente sabia, agora se vê como alguém que sabe menos do que ele realmente sabe. É possível comparar esse fenômeno com a frase que eu citei lá no começo: tem muita gente incrível se achando ruim, por muita gente ruim que se acha incrível. Muitas das vezes, profissionais com muito potencial e capacidade acabam se sentindo inseguros e incapazes, pois se comparam excessivamente com outras pessoas,
que podem até ser mais experientes, mas que também podem ter as suas próprias inseguranças. Esse sentimento de inadequação é alimentado pela comparação com os outros, que, por sua vez, também pode estar passando pela mesma crise interna, mas se apresentam de forma confiante e imbatível, criando uma ilusão de que são superiores. Síndrome da superioridade ilusória. Dessa maneira, o profissional acometido pela síndrome do impostor não reconhece sua verdadeira competência, porque se compara com padrões muitas das vezes inalcançáveis ou até mesmo distorcidos. O mais importante é entender que a síndrome do impostor não tem relação com a falta de habilidade, mas com uma percepção distorcida e negativa de sua própria competência. Para o tradutor e intérprete, superar essa síndrome passa pela aceitação de que a insegurança é uma parte natural do processo de aprendizagem e de crescimento profissional. Fica a dica, hein? Reconhecer que os erros são importantes? Sim, erros são oportunidades de aprendizado e que cada conquista é fruto de esforço e competência. Pode ser um passo importante para lidar com esses sentimentos de inadequação. Além disso, é fundamental valorizar o próprio trabalho e buscar apoio, viu? Você não está sozinho. Seja de colegas, de mentores, para perceber que essa sensação de fraude é muitas das vezes infundada e não condiz com a realidade de suas habilidades e conquistas. Você não está sozinho não, tá? Para evitar ou superar a síndrome do impostor, é fundamental que o profissional desenvolva uma percepção mais realista de suas próprias habilidades. O primeiro passo é reconhecer que a insegurança é comum e que todos, mesmo os profissionais mais experientes da face do planeta, têm dúvidas sobre o seu trabalho em algum momento. Esse reconhecimento ajuda a desmistificar a ideia de que a confiança plena é algo que todos devem ter o tempo todo. As falhas e os desafios são partes naturais do processo de aprendizagem e crescimento, e não devem ser vistos como provas de incompetência. Além disso, é importante que o profissional aprenda a valorizar suas conquistas e habilidades. Muitas vezes, as pessoas acometidas por tal síndrome têm dificuldade em aceitar o reconhecimento por seu trabalho e atribuir as suas vitórias a fatores externos que não ela mesma. Para vencer isso, é necessário desenvolver a habilidade de internalizar os elogios. Eles são escassos, então internalize-os, reconhecendo que esses elogios são fruto do seu esforço e da sua competência. Pode ser que até que a manutenção de um registro de realizações pode ser útil, pois ao você visualizar seu progresso profissional, você pode ver que de fato você está alcançando seus objetivos. Buscar o apoio de colegas ou mentores também é uma estratégia eficaz. Converse com outros profissionais experientes, bata papo com os colegas, demonstre as suas inseguranças. Você verá que o medo de falhar são comuns a todos. É comum para todo mundo. E que todos em algum momento enfrentaram alguns desafios. Por fim, é fundamental que o profissional tenha uma visão equilibrada de si mesmo. Isso envolve aceitar que a busca pela perfeição pode ser paralisante. Em vez de se cobrar um desempenho impecável, lembre, erros são oportunidades para o aprendizado. A autocrítica construtiva, acompanhada de um esforço contínuo para aprimorar as habilidades, é essencial para superar a síndrome do impostor. Com o tempo, ao perceber que está constantemente evoluindo e contribuindo para o sucesso dos projetos, a confiança tende a se fortalecer e a sensação de fraude diminui. E a tão sonhada cura? Se eu te contar que ela já existe e é vendida nas redes sociais ou ainda desenvolvidas no contato face-to-face em eventos, sob o nome de formação continuada. Ela é uma ferramenta essencial para combater e superar a síndrome do impostor, especialmente no nosso campo de trabalho, onde o processo de aprendizado é constante e contínuo. É constante e contínuo? É sério que eu escrevi isso? Vamos reformular. É constante e dinâmico. À medida que o profissional adquire novos conhecimentos, desenvolve habilidades mais avançadas e enfrenta desafios variados.
Assim, ele começa a perceber que sua competência é construída ao longo do tempo, com esforço e dedicação. Ao investir em cursos, workshops, treinamentos ao longo da carreira, você vai ter a oportunidade de se atualizar sobre as melhores práticas, as novas tecnologias, as abordagens inovadoras que existem na nossa área. E isso não só aprimora as nossas habilidades, mas também pode aumentar a sua confiança, pois o constante aperfeiçoamento nos traz uma sensação de segurança. Ademais, a formação contínua ou continuada vai oferecer a você a chance de revisar e refletir sobre o seu próprio trabalho, identificar áreas de possíveis melhorias e celebrar as suas conquistas. Vencer a síndrome do impostor não é apenas uma questão de superar desafios pessoais, mas também de reconhecer e valorizar o próprio potencial. Ao confrontar os padrões de pensamento autodestrutivos e cultivar uma autoimagem mais positiva e realista, podemos libertar-nos da prisão da autodúvida e abraçar plenamente os nossos talentos e habilidades. Lembre-se de que cada passo dado em direção à superação da síndrome do impostor é uma vitória em si mesma, uma prova de resistência e resiliência, bem como de determinação. Ao aceitar o desafio de desafiar os nossos próprios limites e abraçar nosso verdadeiro valor, capacita-nos a alcançar o pleno potencial e contribui de forma significativa para o mundo ao nosso redor. Então, que essa jornada de autodescoberta e crescimento seja impulsionada pela motivação de alcançar novos patamares de confiança, autenticidade e realização pessoal. E assim, a gente retorna a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundinho da tradução e da interpretação. Porque, afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.